Previsível situação ocorre na Câmara dos Deputados e Deputadas em Brasília, com um processo de cassação contra 6 parlamentares mulheres, entre elas Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, em que pesa esse processo na Comissão de Ética que elas, as deputadas, proferiram palavras de injúrias ao Parlamento quando da aprovação do marco temporal. Antes, especialmente, de falar sobre o mérito do que ocorreu, das ditas palavras injuriantes e caluniosas que gerariam a razão de um processo, cumpre que nós percebamos que este fato, entre outros que vão ocorrer com certeza, e outros que já se efetivaram, são pretextos para que a política clientelista, os empresários da política, políticos que não têm compromisso com o Estado nem com o povo, simplesmente tirem do parlamento qualquer debate crítico. A deputada Sâmia, do PSOL de São Paulo, ela tem uma postura de uma clareza científica impressionante, porque ela domina a ciência política. A gente percebe ela aplicar a reflexão e o poder parlamentar que lhe é conferido pela República para fins de benefício dos temas que trabalha para a população com conteúdo científico, como é a política, e dentro dos entendimentos históricos, como é a política. Política é ciência histórica. Porém, neste nosso queridíssimo Brasil, até aí, 70, 80% dos nossos políticos acham que política é tapear eleitor, ter um mandato e ficar trabalhando para a próxima eleição, enrolar lá com qualquer tipo de conversa, perto de uma eleição ou municipal ou federal para o parlamento, para presidente, começar a distribuir benesses, e para eles é isso, é uma disputa, é um jogo. A gente precisa acender essa realidade, a gente precisa mostrar, por exemplo, os milhares de apostas que são um jogo para ver quem ganha. Eu estou disputando com fulano, com ciclano, para prefeito, para vereador, e eu quero ganhar. Pronto, esse é o grande impulso de muitos políticos. Não sei que percentual é. Uma vaidade, uma necessidade de se autoafirmar, de competir, e quando chega num mandato, pode ser de vereador, de deputado, de governador, de presidente, o que quer que seja, não tem nenhum conteúdo científico para gerir o poder que lhe é conferido pela República, seja ele parlamentar ou executivo, prefeitos, governo, presidência. Então, um exemplo é esse, que boa parte dos políticos, apoiado por setores da população, fazem um jogo, uma disputa, né? E outra coisa é o clientelismo. Tem gente aí com 4, 5, 6 mandatos em assembleias legislativas em vários estados brasileiros que vivem de clientelismo, vivem de fazer favor. Isso é um curral eleitoral, isso é um tema antigo, um tema ainda da Primeira República, e que a gente não venceu. Quando chega alguém com um pensamento científico, histórico, usando com altivez, com excelência, o poder que tem, com a seriedade, responsabilidade e consciência, né? Que está ali submetido à legislação vigente, que se usar o poder de um modo equivocado, vai sofrer as sanções da legislação. Quando chega alguém nesse sentido, vai ser escorraçado, né? Vai ser, de todo jeito, perseguido, né? Porque o que vale é a propina da barra de ouro, para liberar a verba do Ministério, o que vale é a verba superfaturada, do kit robótica. Onde foram esses dinheiros do kit robótica? É outro tema que tem a indústria da política
informalmente falado, eu não sei como que isso é tratado cientificamente. Um volume de dinheiro enorme que entra no povo desassistido, que termina se vinculando com esse interesse do político salafrário, né, que compra voto, né? Muitos de vez em quando estão aí, na alça da justiça. Outros a gente só tem suspeita, né? Só tem suspeita. Porque, enquanto cidadão brasileiro, eu quero saber que danado foi isso, desse negócio do kit robótica. Para onde foi esse dinheiro? Estava errada a conta? Passou por um contador errado, passou por um escriturário errado, passou por um bancário errado, foi sem querer? Ou foi intencional esse superfaturamento? Para onde foi esse dinheiro? Construiu piscina aí na mansão de algum fuleiro que usa o nome da República e o posto de político para juntar dinheiro e ter um padrão de vida alto? Ou está abarrotando aí os cofres, como a gente sabe tradicionalmente tem isso, de boca miúda. A gente sabe que tem sempre, nos períodos eleitorais, grana, tá certo? Eu sou repórter, nunca vi isso na minha vida, presencialmente. Escuto falar, mas sem a prova factual, a gente não pode estar cumprindo com a denúncia. Mas se chegar para mim, eu denuncio, não tem receio, não. Não vou ter medo de bandido. E que estão tomando postos importantes para que a nossa vida brasileira tenha efetivamente uma qualidade digna. Não é possível. Estou aqui, ó, no Nordeste brasileiro, em Pernambuco, chuva, irrigando as plantações, é uma fartura, uma riqueza natural nesse país, em quantidade de famílias enorme. As irregularidades são muitas, não só financeiras, mas tanto a postura sem sentido. Enquanto o político devia trabalhar, está passeando de férias, população em calamidade. Então, esse modo fanastrão histórico que existe no modo de ser da política brasileira, ele não quer de jeito nenhum uma deputada Bonfim, pessoal de São Paulo, com a consciência crítica, entre algumas 2 dezenas ou 3 dezenas assim mais aguerridas, lá do Congresso Nacional. Quem quer que seja que vá fazer uma reflexão contundente, vai sofrer perseguição por qualquer coisa. O mérito do que está sendo apresentado na Comissão de Ética, pelo que pude ver, são palavras de ordem que são pesadas, e a história de dizer que são verdadeiras. Do mesmo jeito que Tancredo Neves gritou lá, quando deram o golpe, canalhas, canalhas e canalhas, e está ecoando lá dentro do Congresso ainda esses gritos, assim como esses gritos de assassino e genocídio das deputadas, vai ecoar na história lá dentro da Câmara. No tempo vai estar ecoando, esses gritos são sim. São assassinos e genocidas quem não dá a razão de visibilidade e o protecionismo às comunidades tradicionais. A história mostrará isso, não agora, no futuro, mostrará com mais proeminência. De qualquer modo, é uma expressão que não foi mais do que uma palavra de ordem. Quem não deve não teme. Não deve não teme. Se não é porque tanto receio, é porque ou está para ser, quando começar a expulsar os índios das terras que estão, Espero que a gente consiga reverter esse absurdo. Mas é isso, eu queria dizer que esse embate que está tendo na Comissão de Ética lá em Brasília vai repetir isso ainda muitas vezes, porque são a maioria os bandidos. Não são todos bandidos, não, mas a maioria é interesse no clientelismo. Alguns são clientelistas de trabalho, sejamos francos, Outros são bandidos mesmo, envolvidos com todo tipo de crime, como diz o glorioso Ciro Gomes, com muita contundência. Mas o interesse de manter currais eleitorais e fazer da política uma disputa
Quem ganha, de pé de ganha, né? Depois que ganha, acabou. Não tem mais o que fazer, é só aguardar a adrenalina da próxima campanha, daquele grande grupo. Está todo mundo ali, os cargos ali, pegando as verbas, mantendo o padrão de vida, enrolando os postos. Quando tem alguém que faz o trabalho crítico, reflexivo, puxando para a história e para a ciência, vai sofrer perseguição. Está indo de encontro ao sistema ainda da Primeira República, que cria os currais eleitorais. Está duvidando, vai ver lá. Se alguém duvida dessa observação, dessa análise, vai ver como que é os currais eleitorais. Coloca outro político lá no curral eleitoral para ver o cabo eleitoral. Você tem aquele curral eleitoral de bairro, de cidadezinha, de sítio, qualquer área geográfica ali, que reúna algumas milhares ou até centenas de pessoas. Ali tem um político que faz o clientelismo histórico há décadas, e o grupo dele. Coloca lá outro cabo eleitoral para ver, de outro político. No curral, é um curral eleitoral. Primeira República, portanto. É isso. A história caminha a passos lentos. Que bom que a gente possa estar trazendo essa verdade à tona e mostrando que política se faz com ciência e história. Né? Então, parabéns às deputadas aí que estão nessa batalha. A gente espera uma oportunidade aí. Olha que oportunidade. Para quem está no Congresso, abandone a prática clientelista, vai estudar, pega nos livros aí, assista umas palestras, abre o YouTube aí, para estudar política, saber como é que faz. É uma boa oportunidade que tem deputados e deputadas que ainda pensam que política é somente dar tapinha nas costas, ganhar voto, fazer favor e ficar lá falando do adversário. Só isso. É essa, mudar de noção e ver que é algo difícil, complexo, que requer esforço e que não é coisa extraordinária não, viu, para chegar lá. Com uma dedicação aí, uns 2, 3 anos de estudos, de boa maturação da história e dos conceitos, né? Vai ser político sem conhecer Montesquieu, sem conhecer Durkheim, né? Sem conhecer como é que foi o período da Idade Média, sem conhecer os juristas brasileiros, os períodos da história brasileira em detalhe, quais as razões de fato da abolição da escravatura, sem conhecer o cenário mundial em vários períodos, o Império Inglês, aí vai bater lá no Império Romano, que muitas vezes que você usa veio do Império Romano, 2000 anos antes de Cristo, mais de 2000 anos. Aí quer ser político fazendo favor, dando tapinha nas costas, cobrindo o telhado dos outros, levantando o muro. Tem até vaga, né, para essas pessoas por assistencialismo, mas querer perseguir quem está fazendo a política verdadeira, isso é uma vergonha para 3, 4 gerações de tua família. Pelo amor de Deus, a boa oportunidade para dar um voto decente, arquivar essa porcaria, essa palhaçada, tá certo? E respeitar a expressão das outras pessoas. Ainda tem isso, para o mérito do assunto. Será que não parou para pensar que realmente você pode se transformar num assassino, num genocida? Pode ser verdade o que está sendo dito. Eu acredito que é verdade. A história vai registrar isso. Você não quer isso dentro da sua biografia, mas pode ser que chegue a ser. Tem que pensar muito, não é ter manha nem estratégia para enrolar eleitor, não. Um abraço.